liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo de jugo de servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós ou vocês, os que se justificam na lei. Da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Corrieis bem, ou seja, vocês estavam correndo bem. Quem vos impediu para não obedecerdes à verdade? Ou seja, quem foi que corrompeu os vossos sentidos? Quem foi que mentiu? Quem foi que atrapalhou vocês? Para que vocês fossem impedidos de obedecer à verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu queria que fossem cortados ou castrados aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. E aí vai continuando, né? Mas veja só. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. E agora vamos voltar lá para 2 Coríntios. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Veja que o ponto aqui, né, como eu falei, em relação a essa questão da liberdade. E se você for voltar um pouco no capítulo 3, né, desde o versículo 2 Coríntios, capítulo 3, né, começando ali, a partir do versículo 2, olha só o que diz: Vós sois a carta de Cristo, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, Jesus é o único que traz essa liberdade, E aqui, complementando de 1 João capítulo 2, versículo 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, olha o que a palavra do Senhor está dizendo. A palavra do Senhor está dizendo que a unção que recebemos dele fica em nós, e nós não temos necessidade de que alguém nos ensine. Por quê?
Porque Jesus disse: o Espírito estará em vocês e ele vai guiar vocês em toda a verdade. É lógico que uns ensinam uns aos outros, né? Claro, Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 16 ali, né? Especificamente do versículo 7, aí você vai, pula para o 11 e vai em diante até o versículo 16. Ali, o próprio Senhor Jesus designou, tá lá, né? Mestres, pastores, evangelistas. Então, a palavra ali é bem clara, né? Para o povo de Deus ser preparado para a obra do ministério, então é necessário ter um ensino. Mas é aí que está o tipo de ensino que é dado, que não vem de Cristo, mas é distorcido. Esse é do maligno e não nos leva para Jesus, não nos edifica em Deus, não nos revela quem é Deus, só revela aquilo que aquele espírito que está naquela pessoa quer que seja revelado, que na verdade é ele, né? O diabo usou até a própria palavra contra Jesus quando tentou Jesus. Então, ele usa a palavra de forma através de sua mentira, como o próprio Jesus já revelou em João 8,44, que ele, desde o princípio, tem sido um homicida, um assassino, mentiroso, nunca esteve, né, do lado da verdade, nunca, não há, porque a palavra do Senhor fala, não há verdade nele. Né? Quando ele fala, quando ele mente, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então, o que que o diabo ele faz? O diabo ele pega uma palavra de Deus, assim como está lá o exemplo em Gênesis 3, ele pega uma palavra de Deus e ele distorce ela, ele muda o sentido dela. E para que as pessoas consigam ter o discernimento de que a palavra de Deus ela foi distorcida, é preciso ter Deus na vida. É preciso ter o Espírito Santo na vida. Porque a palavra de Deus é de Deus. Então, se eu tenho Deus na minha vida, Deus vai dizer para mim que aquilo não é dele. Agora, se eu não tenho Deus na minha vida, se eu não tenho o Espírito Santo na minha vida, então aí realmente é só pela intervenção de Deus para impedir que a minha mente seja corrompida. E claro, Deus também usará pessoas, assim como está me usando nesse momento, para alertar outras pessoas, para mostrar a verdade que é as Escrituras Sagradas e que só as Escrituras Sagradas bastam. Nada mais além da Bíblia basta. Para a sua vida, o que você precisa é somente da Bíblia. Você não precisa de mais nenhum outro livro. Por quê? Para quê? Só a Bíblia basta. É bom você fazer uma leitura de um livro cristão genuíno? É bom, né? Você vai ler ali algo que Deus revelou para alguém, algo que Deus inspirou alguém ali num momento da sua vida de ministério, e você vai aprender, né? Só que ali não é palavra de Deus. Ali já foi escrito através do que a palavra de Deus fez na vida daquela pessoa. Então, nunca acredite quando alguém diz que algo leva à palavra de Deus ou aponta para a palavra de Deus. Não existe isso. Isso é uma mentira. A palavra de Deus, ela é suficiente. Ela não precisa de nada e nem ninguém para apontar para ela. Porque ela é a palavra de Deus. Ela toda é inspirada por Deus. Ela é viva e eficaz. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. É ela mesma que nos fala. É ela que nos leva para Deus, que nos aponta. É ela que aponta para Deus, que nos aproxima de Deus. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, e eu vou abrir essa palavra aqui, eu sei que eu saí de alguns, né, do raciocínio literal aí do ponto em si, mas é que nem é que nem numa conversa, né? Um assunto leva a outro e sempre que a gente prega a palavra de Deus, o Senhor é quem nos guia e ali ele
vai colocando as palavras em nossa mente, em nosso coração, na nossa boca,